Fala galera, tudo bem? Eu tô dando risada aqui porque acabamos de repetir a mesma frase, porque a gente está no Instagram e no YouTube, neste ao vivo, num formato diferente, que também vai rolar no YouTube, já saiu vídeo novo essa semana, né? Essa semana. Nesse formato. Então quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha lá no YouTube, no nosso canal, e vocês também. Eu acho que eu tenho que parar de vir com camiseta preta, porque aqui não dá contraste, não tá dando nem pra ver o cantinho do café. Ergue assim, ó. Mas tá escrito cantinho do café. Legal. E o assunto de hoje é... O assunto de hoje é persiana integrada, automatizada. Exato. A gente já tem um tema que a gente gravou aí no YouTube, todo editado, todo bonito, lá na EZ Esquadrias, nossa patrocinadora do canal. Mas na live é algo muito mais freestyle, né? A gente vai falar sobre... Tem as perguntas de quem tá no Instagram e a gente vai respondendo. Então é muito legal, porque também quem tá aí no Instagram, por favor, comentem. Justo, boa noite, querido. Faça perguntas, porque a gente gosta dos comentários para motivar aqui nossa conversa. Persiana integrada. Persiana geralmente é compreendida como aquelas cortinas que descem, né? Tô errado? É isso, né? É isso. E antigamente, década de 90, aquelas que ficavam assim, ó, várias coisinhas assim, que você virava assim. Na vertical ou na Salmão. horizontal. É. Exato. Isso era a persiana. Hoje em dia a gente tem uma possibilidade de fazer uma persiana integrada à sua esquadria. Onde isso é usado? Geralmente em ambientes que precisam de blackout, de escurinho, ou seja, no quarto, numa sala de home theater, eventualmente até num escritório, por que não, né? Então, a persiana integrada é nada mais, nada menos do que uma veneziana, que é a mesma coisa que uma persiana de metal, integrada à esquadria de duas folhas, geralmente, de vidro. Então, isso é uma persiana integrada. Bom, eu acredito que isso não seja novidade para ninguém. Perfeito. Né? Porque elas fica com furinho, sem furinho, fica o blackout. Todo mundo sabe, todo mundo já teve. E quem não teve, já foi a algum lugar que tem. Mas o que é mais importante dessa live? Falar sobre como a gente ter uma persiana dessa e qual que é a melhor dimensão, qual que é a mais viável, quais tipos de persianas integradas, se eu posso automatizar, o que eu preciso fazer, e a gente vai falar aqui para vocês agora. Já falamos sobre quais ambientes utilizar ela. Então a gente falou que ambientes que precisam de blackout, quarto, escritório, sala de TV privativa, sala de cinema, né? Porque você precisa bloquear a luz do sol e ter privacidade dentro. Por exemplo, numa cozinha você não vai ter ela porque você pode ter só folhas de vidro translúcido para entrar claridade, para você enxergar lá fora, e não tem problema se alguém que estiver fora enxergar dentro, porque você está na cozinha, você não está no ambiente privativo. Em ambientes privativos, já é muito importante você pensar na integração da persiana. Essa veneziana integrada, ela possibilita também, como o Gui já falou, a ventilação meia luz e iluminação meia luz ali, que é através daqueles espaços que abrem nela quando você sobe só um pouquinho. Então isso é muito legal porque você pode estar dentro do espaço, mantendo a privacidade, mas com um ambiente que vai continuar ventilado e iluminado. É isso. E dimensões. Qual que é a dimensão mais barata mesmo? 1,5 m. Porque 1,5 m é múltiplo do tamanho máximo da barra de alumínio, que é 6 metros. Então, quanto mais material a gente conseguir economizar na produção das esquadrias, melhor fica seu orçamento. Quando você tem um projeto da Guedes Bissoli, por exemplo, a gente já vai pensar nisso por você. Ou a gente vai te dar uma assessoria em loja para fazer e dirimir esses pontos, fazer esse ajuste em pontos como esse que forem necessários na casa toda. Sim. Isso na largura. Na altura, a gente precisa estar ciente de que a esquadria com a veneziana integrada, com a persiana integrada, ela vai precisar de uma altura a mais do que as esquadrias convencionais. Qual é a altura convencional da esquadria? Da esquadria? Não, da esquadria 2,10, 2,10, 2,15 é o que a gente usa aqui. Então, para essa, você vai precisar pelo menos, no mínimo, chegar a 2,30 metros. Por quê? Porque essa persiana ela vai enrolar e ela tem que ficar dentro de uma bandeira. Essa bandeira é aquele elemento que vai ficar em cima das duas folhas de vidro para que quando a gente suba a persiana integrada, ela fique escondida ali. E depois abaixa. Então, no mínimo 2,30 metros. Aqui no escritório, a gente gosta muito de trabalhar com o alinhamento na altura com
a parte do vigamento da casa toda. Ou seja, se você tem um pé direito de 2,70 metros, que é a média aqui do escritório, a gente vai ter todas as vigas respaldadas, finalizadas, acabadas nessa altura. Então vale a pena você fazer a esquadria do piso até a altura da viga de 2,70, porque ela vai ter mais iluminação, mais ventilação, você não vai gastar com uma contraverga e você vai poder... Gastar mais com esquadria. Você vai equilibrar os gastos. Você vai poder gastar mais, mas com benefícios. Ou seja, mais iluminação, mais ventilação. Dá para ter uma adequação no orçamento, aproveitando a viga, porque no lugar de fazer então uma janela mais larga, eu faço uma janela mais alta. Exato. Também. Então pode ser 1,5, que não é uma medida tão larga, mas por 2,70, por exemplo. É o que eu tenho lá em casa. É 1,5 por 2,70, já é muito bom. O que é bacana? Não precisa necessariamente ser portas, balcões no quarto. Pode ser janela, então você consegue ter essa questão da viga, não precisa também gastar muito na altura, pode então ir para uma largura. Eu gosto de janelas mais largas no quarto, né? Eu gosto de janelas nos quartos do que porta-balcão, porque eu tenho porta-balcão no meu quarto, mas eu não tenho tanta interação de sair no quintal. Eu pensei que eu iria sair mais no quintal. A integração que eu tenho, ela é visual. E se eu tenho num quarto pequeno, daí é a dica, tá? Então quando você tem um quarto grande, porta-balcão melhor, porque se você tem mais iluminação, você tem essa integração, você tem a possibilidade da integração interno e externo, né? Varanda, muito bom, sair da cama e ir para uma rede. Mas quando você tem um quarto menor, a dica que a gente gosta de passar, janela, porque daí você pode encostar uma cama debaixo da janela, uma bancada, e ter um layout mais espaçoso, né? Otimizado no seu quarto. E na janela você também consegue ter a persiana integrada. Então isso também é importante. Não é mandatório que você tenha a porta para ter a persiana. Você pode ter uma janela, às vezes mais larga, por causa da altura. Você vai ter o peitoril ali que não vai entrar luz nem ventilação. Então deixa ela mais largona, 2 metros. 2 metros é múltiplo de 6, vai ter um custo interessante e você vai conseguir ter uma boa iluminação e ventilação. Olha que legal. É isso. Agora falar da automatização, por quê? Porque automatizar dá para você fazer com aquela fitinha, a minha janela é de fitinha. E eu levei esse raciocínio do Caio de fazer a janela alta. Porém, todo o peso da veneziana integrada fica lá em cima. E quando você puxa manualmente, você não vai puxando com a mesma constância, né? Você pode puxar com... Às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Isso vai danificando toda a engrenagem aí da veneziana que ela é recolhida na bandeira da janela. Ponto positivo. Esse sistema dá para ter a persiana com custo interessante também. Exato. Então, você consegue ter... isso é manual, mas o que eu faria? Não faria uma tão alto, né? Não tivesse uma veneziana... 2,30 já... No máximo 2,30, né? E se fosse janela seria bem mais tranquilo. Quando você tem então uma porta grande, uma veneziana grande, o ideal é o quê? Você automatizar, você utilizar o motor para ele ir com mesma intensidade de força para fazer aí a subida e a descida dessa veneziana. Uma coisa legal é que a gente tem 4 possibilidades. Vamos abarcar essa primeira então, de acionamento da persiana integrada. A gente não explorou tanto isso no vídeo, é legal. Então tem a cordinha, né, a fitinha que você puxa. Tem a possibilidade da botoeira, que nada mais é do que o interruptor convencional de clique, como é que se fala? Esse aqui. Ele é um pulsador. Pronto, lembrei. Então você precisa ter um pulsador e aí você tem que saber que a caixinha de energia que vai ficar do lado, alinhada ali com a bandeira da persiana integrada, ela vai ter que ter embaixo um acionamento de pulsador. Para você pulsar uma vez, ele subir, pulsar uma vez, descer, pulsou de novo, ele para, enfim. Terceira possibilidade, controle. Você pode estar deitado na cama ou em qualquer lugar do quarto, você consegue pelo controle acionar para subir e descer. E quarta possibilidade é a automação. Aí você não precisa do controle, é o mesmo motor e você coloca isso dentro do circuito de automação da sua casa. Aí, através de comando de voz, através do celular, você consegue subir e descer as persianas. É isso. Para quem não sabe o que é pulsador, não entendeu... Vou fazer de novo. Isso é um pulsador. É o famoso interruptor de campainha. Uhum. Porque ele só tem um lado de clique, né?
Você clica, ele Dependendo volta. da pessoa, se ela for muito nova também e morou a vida inteira em apartamento ou condomínio e que não tem a campainha, tem só interfone, não sabe nem o que é campainha. Não, e hoje em dia as pessoas vão pensar se estão muito desatualizados, porque tem aqueles interruptores touch, né? É. Bom, eu sei que o Justo mandou mensagem aqui no Instagram, então vamos dar uma lida e vamos ver se teve mais gente que mandou mensagem. A Lívia, queridíssima, falou: portas, sacadas largas, fica uma fita meio veneziana integrada. Qual a dica de vocês para evitar? Eu acho que eu entendi. Eu entendi também, porque Que é o caso do comprimento vão, máximo. do vão, Foi isso que eu entendi também. Veja se é isso, Lívia. Quando você tem um vão máximo, vai entrar naquela questão que a gente acabou de dizer, que existe um máximo para você ter a persiana integrada, porque vamos pensar que é um sistema que corre nas laterais. Então, se ele for muito grande, ele não vai correr direito. E aí você tem um limite máximo. Quando ultrapassa esse limite, você tem que dividir. É a mesma coisa para portas de canto, que você coloque a persiana integrada. Você vai ter que ter uma barra no canto para descer um lado e descer o outro. Então, acho que é isso, certo? Eu acho que é isso. Então, como resolver, evitar? como evitar? Vãos menores. Eu acho que tentar chegar ao máximo do material, do vão do material, seria legal. Ou buscar outras soluções para além da persiana integrada. Como, por exemplo, brises externos que vão trabalhar independente das folhas de vidro. Blackout enrolou automatizado, o blackout, com guia. Com guia. Né? Porque a guia é para que também as laterais, o enquadro, né? Não saia do alinhamento. Não saia do alinhamento e também não entre a luz natural. Por nenhuma frestinha. Por nenhuma frestinha. Vou aproveitar que o Adri entrou para agradecer aqui toda a nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas aqui dentro do escritório. Estamos contratando, então... muito obrigado a todos os colaboradores, porque a gente também se dispõe a fazer esses vídeos e tem tempo de fazer isso, porque sabe que tem tarefas delegadas, eles estão aqui no backstage cuidando de tudo também. Muito bem, vamos falar de cores. Vocês já estão cansados de ver aqui as cores. Alpha Colors é a fabricante aqui de Sorocaba. Alpha Color, fabricante aqui de Sorocaba, que fornece as texturas e as chapas pintadas para a maioria das empresas de alumínio aqui de Sorocaba e também para as esquadrias. Então, na persiana integrada, você também consegue ter uma infinidade de cores, apesar disso não ser tão comum. Para a persiana integrada, que é a maioria das persianas da casa, as pessoas acabam usando uma cor sólida, como, por exemplo, o preto ou o branco. O cinza devia ser. Cinza. O cinza devia normalizar na linha, o cinza, né? Normalizar o cinza. Gente, vamos lançar uma tendência aqui. Esquadria cinza. Esquadria de alumínio cinza. Se todo mundo fizer esquadria cinza no projeto, as empresas vão ser obrigadas a colocar na linha de produção o cinza. Mas aí, você gosta da cor cinza? Que cor que você mais gosta? Comenta aqui pra gente, porque tem uma infinidade de cores. É só pensar numa cor e falar. Tem desde imitação de madeira até laranja. Verde, laranja. Aliás, salmão, o terracota, né, essa cor de laranja, tá muito em alta esse ano. A gente fez um vídeo semana passada que foi pro YouTube. Se você não assistiu ainda, vai no YouTube da Guedes Vissoli, dá um like, clica no joinha, por favor, e assiste lá o vídeo da Expo Revestir. Foi o da semana passada para quem tá no YouTube. E é o vídeo que a gente falou sobre várias tendências. Para esse ano a gente tem a cor terracota e essa coisa da natureza, né, que a gente já tinha apontado no nosso vídeo de virada de ano. Sim. Claro que o vídeo o ao vivo é sobre persiana integrada, mas o ao vivo é assim, sempre surge umas coisas falando de cores. Eu lembro da minha época quando minha mãe quis pintar uma parede da minha casa. Salmão? A cor da década de 90. Minha casa era inteira salmão. E com grafiato? Não tinha grafiato. Ela fez o grafiato. Não, tinha sim. O grafiato. Tinha. E a pintura, e ela fez um recorte, era só na sala. Era o grafiato, a pintura de salmão, mas ficou horrível. O Justo falou que a persiana integrada tem algum componente que serve de isolamento térmico acústico? Excelente pergunta, Justo. Vamos lá. Quando a gente tem a esquadria comum de dormitório, por exemplo, você vai ter a folha de vidro e a outra folha venezianada. Quando você tem a esquadria com a persiana integrada, você vai ter 2 folhas de vidro mais uma folha de persiana integrada. Isso por si já vai trazer um isolamento, porque se tiver sol batendo direto, por exemplo, como é o caso da minha casa, essa parte de fora vai receber o sol. A parte de dentro dos vidros vai funcionar um pouco mais como um isolante térmico.
Para isso funcionar 100%, você precisa de um vidro duplo. Ou um vidro mais grosso, né? Ou um vidro mais grosso, Eu digo do vidro duplo porque lá em casa eu não fiz vidro duplo. E mesmo assim, a parte do vidro ainda esquenta bastante, porque os quartos pegam sol da manhã e tipo é metade do dia com sol. E fica bem quente, mesmo à noite o vidro tá quente ainda, você sente que ele tá quente. Mas se é vidro duplo, ele já vai isolar bastante, assim, quase 100%. Ela esquenta bastante, sua veneziana preta? Esquenta bastante. A minha também. Eu acho que a branca deve esquentar bem menos. E assim, gente, é claro que a preta foi uma tendência muito forte, mas eu não acho que perde muito para a branca, não. Eu também acho que não. Aqui a branca... Eu acho que dá para fazer uma composição bacana com as duas opções. Se a sua casa ela tem, por exemplo, elementos de concreto, ele vai combinar tanto com o preto quanto com o branco. Depende da linha que você quer seguir estética mesmo. Porque com volumes brancos fica legal. O branco a gente já usou bastante branco. Esse verde é show. Esse verde a gente já usou show. Cinza em projeto, a gente já usou aquele amarronzado que é o Corten. Esse aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Olha esse nude aqui, Nossa, lindo. Olha aqui, ó. Lindo, lindo. Olha isso, galera. E é legal, principalmente do ponto de vista, acho que da ambiência interna, essas cores, né? Porque dá outra sensação quando você tá dentro de casa. Né? A gente fala bastante nesse último vídeo que a gente colocou. Nossa, imagina uma persiana integrada nude, agora que eu tô pensando, ia ficar lindo. Não, mas total, porque o que acontece? Quando a gente falou do planejamento do projeto de interiores, existe a composição de todos os elementos. E existem elementos da decoração que eles estão embutidos no valor da construção da casa. Desde o forro, a iluminação e as esquadrias também fazem parte disso, né? As portas, janelas, por que não as janelas, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai trabalhar um voal, porque já tem a persiana integrada da casa e a persiana é preta, ela vai ficar chamando muita atenção no voal. Em casa, sabe o que eu fiz? Eu pintei a parede que tá a esquadria de preto também. Porque daí você tem a esquadria preta e foi muito natural pensar em pintar as paredes de preto. Sim. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma esquadria nude, eu poderia pintar de nude o quarto inteiro. Ia ficar bonito, ia ficar... E ela fechada talvez no voal, dependendo do... Não ia aparecer tanto. Não ia aparecer tanto. Perfeito. Muito bem. E algo que a gente vai aprendendo errando, né? Então, na próxima, quem sabe, tem uma próxima casa do arquiteto. Primeiro tem que ser o Gui. Depois eu vou pra casa do arquiteto 3. Aí, quem sabe, daqui uns 10 anos. Muito bem, galera. Muito obrigado por nos assistirem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.